Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Continuando a nossa análise de 1 Coríntios, agora o capítulo 1, a partir do versículo 18. Paulo vai dizer assim: Porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, porém para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e descartarei o entendimento dos entendidos. Olha só, agora Paulo vai começar a falar da mensagem da cruz e relacionado à sabedoria, né? A gente tem aqui que a maior parte do povo de Corinto é composto pelos gregos, por pensadores e por amantes aí do pensamento, da filosofia, né, do entendimento grego, né? E agora Paulo vai dizer que a mensagem da cruz, do grego logos, né, que vai significar oratória. Então Paulo está afirmando que a oratória da cruz, né, isso é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus isso. E agora Paulo vai validar a sua frase falando sobre os sábios, né, dizendo algo ruim sobre os sábios, né, dizendo que assim, ó, pois está escrito. Aqui ele vai usar da escritura para validar o que ele está dizendo, né, a sua frase, para validar aquilo que ele está dizendo, para dizer, olha, a escritura diz, né, porque a gente tem que entender que muitos aqui não eram a favor de Paulo, né? Como eu já disse, o ministério dele está sendo questionado por muitos. Então, esses que vão ouvir a Paulo vão dizer assim: ele está dizendo o que ele diz não é verdadeiro, né? Mas aí, quando ele coloca a escritura na frente, ele faz com que a pessoa reflita e diga: não, Paulo apenas está dizendo o que está na escritura, então é verdadeiro. Então, mesmo para aqueles que não acreditavam em Paulo, não confiavam no seu ministério, vão ter que concordar com o que ele disse, porque ele vai achar a validade daquilo que ele está falando dentro da escritura. E Paulo vai dizer: pois está escrito. Olha lá, puxou a responsabilidade para a escritura daquilo que ele está dizendo, né? Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e descartarei o entendimento dos entendidos. Aqui Paulo está citando Isaías 29. E interessante que ele vai dizer, né? Destruirei a sabedoria dos sábios. Isaías 29:14. Ali você vai ter um assunto em que Deus vai estar dizendo que os sábios, né, vão ser tirados. Né? Em que situação que ele está citando ali? A invasão por Senaqueribe, né? Da aliança que Israel tinha feito com o Egito para destruir, para impedir a invasão de Senaqueribe, né, o rei da Síria. E isso resultou na destruição do reinado do norte. Né? Nós tivemos 10 tribos destruídas e todo o império foi destruído. E os sábios, né, que agora o Isaías critica lá em Isaías 29, que Isaías vai falar, eles disseram que Israel tinha que unir forças, né, para poder destruir Senaqueribe. E faz uma aliança com o Egito para que isso acontecesse, mas a aliança não vai ser cumprida por parte do Egito. Enfim, Israel vai ser exterminado, né? As 10 tribos do norte vão ser exterminadas. E agora Paulo está dizendo: e aí, cadê esses sábios, né? Paulo está comparando aqui essa sabedoria com essa lá da velha aliança, né? Que com certeza era de conhecimento deles. Então Paulo está dizendo: ó, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e descartarei o entendimento dos entendidos. Né? Uma citação clara aos sábios lá em 29 de Isaías, onde o cenário era esse que eu acabei de te falar. Então, Paulo aqui está descartando esses sábios, né? E deixando com o poder de Deus. Tanto que a tribo de Judá, né? As duas tribos do sul vão ser sitiadas, vão ser cercadas pelo rei da Assíria, né? Senaqueribe. E Deus vai dar o livramento através da profecia de Isaías. Deus vai entrar com o livramento e vai livrar Israel, né? Da mão do rei assírio. E vai haver uma quantidade de mortes de 185 mil mortos, né? Do reinado assírio por um anjo do Senhor. O Senhor manda um anjo na madrugada e esse anjo vai matar esse exército inteiro. Isso está lá em 2 Reis 18, 2 Reis 18 e 19, tá? Então você veja que Paulo está validando o que ele está dizendo, né? Agora nós vamos ter, ó, onde está o sábio? Onde está o letrado? Onde está o inquiridor deste mundo? Não converteu Deus a sabedoria do mundo em ignorância? Paulo está levando à reflexão aqueles que eram voltados ao pensamento filosófico, né? Agora vão ter que refletir, né? E agora Paulo vai continuar dizendo: uma vez que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria.
Olha o que Paulo está dizendo. Por sua sabedoria. Sabedoria de quem? Do mundo, né? Ele está falando do mundo agora, né? O mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria, né? Então a sabedoria do mundo não pôde conhecer a sabedoria de Deus. E aqui me faz lembrar de Romanos, né? Onde Paulo vai... Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 21, Paulo vai estar falando que através da criação, das coisas criadas, o mundo não pôde conhecer, né? O homem ímpio não pôde conhecer a Deus, mesmo vendo o seu invisível, o seu eterno poder, né? Os seus atributos de Deus, ele conheceu a Deus através da Escritura, através da criação, mas não o adorou e transformou, corrompeu, né, a criação do eterno em deuses, né? E isso me lembra bastante, porque a ideia é exatamente essa, né? Que a sabedoria do mundo não foi suficiente para conhecer o eterno, né? E é por isso que nós temos que a Escritura, nós tratamos ela dentro do assunto de teontologia, que é uma área da teologia sistemática, em que nós vamos tratar que a Escritura é a revelação do eterno, é a revelação de Deus, né? O que nós conhecemos de Deus é aquilo que as Escrituras nos revelam. Obviamente, Cristo, por exemplo, estava em oculto no Velho Testamento e ele só vai se tornar revelado agora no Novo Testamento, né? O mistério que estava em oculto vai se revelar no Novo Testamento. Isso, inclusive, é parte do tema da carta de Efésios em que Paulo escreve. Então, a ideia aqui é muito voltada para isso, tá? Que a sabedoria do mundo, né, em si, ela não pode conhecer a Deus, né? O próprio Martinho Lutero vai dizer isso, o João Calvino também, né, que uma mente finita não pode compreender uma mente infinita. Né, os atributos de Deus, nós só conhecemos aquilo que ele se revelou a nós através da Escritura. Né. Na teologia sistemática, a gente trata isso como a teoria geral da revelação, né, e a teologia especial, a forma especial da revelação de Deus. Mas aqui, ó, Paulo está dizendo exatamente isso, né? Uma vez que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria, né? Então a sabedoria do mundo não foi suficiente para conhecer, para compreender, né, a sabedoria de Deus. E ele vai continuar dizendo, ó, agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os crentes, né, aqueles que acreditam pela loucura da pregação. Mas por que essa loucura? Né? Que loucura é essa da pregação? Aí o texto vai continuar dizendo, ó, visto que os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. E nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, certamente tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Aqui os dois versículos são inseparáveis. Ele está falando exatamente da mesma coisa. Olha o que Paulo está dizendo. Visto que judeus pedem sinais, os judeus pedem por milagres, pedem que seja provado, né? Pedem sinais, que os sinais provem que Cristo era realmente o Filho de Deus, né? E os gregos buscam sabedoria. Os gregos começam os seus pensamentos a partir de conceitos voltados a deuses, a como é criado todas as coisas. Nós temos aqui diversos pensamentos filosóficos, né? E agora eu tenho que romper tudo isso com Deus, com Cristo, né? E agora o Paulo vai dizer, ó, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, certamente tropeço para os judeus. Por quê? Olha como que Paulo fala, Cristo crucificado. Ele não fala de um crucificado. Você não vai encontrar artigo em Bíblia nenhuma. E isso acontece no grego, tá? E é proposital essa ideia de Paulo. É dizer que o crucificado é para dar uma denotação, uma força à mensagem da cruz. Né? Por quê? Porque os judeus esperavam, né? Esperam um Cristo que vai vir colocar paz em Israel, um Cristo que vai vir para tirá-los da mão do opressor, para dar a terra que eles tanto esperam que seja deles, para que eles reinem. Então eles esperam um homem glorioso, um homem que vai ser o governante, né, vai vir da linhagem de Davi, então ele vai governar, ele vai ser o Deus na terra, né, vai dar bênção e cumprir tudo o que eles esperam. É isso que eles esperam de um Salvador, não alguém crucificado. E agora Paulo vai dizer, visto que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Certamente, sem dúvida nenhuma, né? Certamente tropeço para os judeus. Os judeus vão tropeçar nisso, eles não têm como aceitar um homem crucificado. Esse não é o Salvador que eles estão esperando, né? É um tropeço, eles vão tropeçar nisso, não tem como, né? É o que Paulo está dizendo, certamente tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Pensa, você tem que parar para pensar filosoficamente, pensar que um Deus,
um criador de todas as coisas, aquele Deus que Paulo diz que era o Deus desconhecido, né? Lá em Atos, que ele prega aos gentios, aos judeus, aos gregos, dizendo que aquele Deus desconhecido era o Deus de Israel, era o grande Deus, né? Que era Deus de todos os deuses, né? E Paulo prega ele dessa forma. Agora eu vou pensar que esse Deus foi crucificado, né? Ele veio, se materializou, se tornou homem, e isso vai contra todo o pensamento de deuses, né? Em que há uma separação do Olímpio e dos seres humanos, né? E isso vai contra todo o ensinamento que eles receberam durante toda a sua vida, né? Cultural. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, né? Que nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. É por isso que ele disse pouco antes que a mensagem da cruz ela é loucura. Essa mensagem, nessa oratória, né, que Paulo vai dizer da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós salvos, ela é poder de Deus, né? Porque ela transforma, ela salva. E ele vai dizer isso mais adiante, mas veja que Paulo está dizendo aqui que a cruz ela é tropeço para os judeus e loucura para para os gregos que buscam sabedoria, né? É loucura para os gentios. Aí ele vai continuar dizendo, né? Mas para aqueles que são chamados, assim judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. Os que são chamados por Cristo, né? Seja judeu, seja grego, né? Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então lá em cima, quando fala da sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus ela é revelada em Cristo. Basicamente a sabedoria de Deus é Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui, né? Ele está associando a sabedoria de Deus como sendo Cristo. Olha só, mas para aqueles que são chamados, assim judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aqueles que entendem o mistério da crucificação, a mensagem, a oratória da cruz que Paulo vem falando, né, Cristo é tudo isso. Ele é poder de Deus e ele é essa sabedoria de Deus. Aí Paulo vai continuar. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Já já eu falo dessa forma poética, né, que é uma forma poética hebraica, que Paulo vai usar aqui no grego mesmo, e que a gente vai ter isso bastante sendo usado no Novo Testamento. Entre outros recursos, né, linguísticos, esse aqui é um recurso linguístico hebraico, mas já já o Paulo vai apresentar bastante deles aqui, eu já explico, né? Mas Paulo vai dizer o quê? A loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aí ele vai continuar. Olhai, pois, irmãos, o vosso chamado, que não há muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Claro que alguns poderosos tinham, né? Nobres também. Nós temos Gaio, né? Lá em Romanos, se não me falha a memória, 16, vai dizer que a congregação estava na sua casa, né? Então era tão grande ao ponto de ter uma igreja em sua casa. Outros, como Stefanos, tinha casa própria, né? Então a gente tem aí que havia algumas pessoas ali com um poder aquisitivo, né? Crispo tinha um poder aquisitivo, aparentemente pela escritura vai demonstrar que ele tinha um poder financeiro, né? Fazia parte das grandes reuniões entre a grande sociedade. Então, Paulo vai dizer que não tinha muitos, né? Nem muitos poderosos, nem muitos nobres, mas a gente tinha alguns sim, né? Mas Deus escolheu os nécios do mundo para envergonhar os sábios. Aqui, nécios nessa versão não parece a mais interessante. Eu pedi para vocês estarem comparando outras aí, vocês vão encontrar como loucos, né? Loucura, né? Escolher os loucos, né? Seria uma tradução interessante aqui, porque ele vem falando da loucura da pregação, né? Então tem alguma versão aí que vai trazer louco, outra vai trazer indoutos, outra, acho que é uma versão mais simplesinha, vai trazer como analfabetos, mas a ideia é essa mesmo, tá? De loucos, porque o texto está falando de loucura, a ideia é boa para isso. Né? Mas Deus escolheu os nécios, os loucos do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Aqui, agora eu vou entrar dentro do que eu falei da textual. A gente tem uma forma hebraica, principalmente poética. Nós temos diversas formas linguísticas de tratar o texto. Né? Uma forma hebraica que vai ser bastante usada no Novo Testamento, apesar de não ser a característica literária da forma grega de escrita, é
o paralelismo, né? Paralelismo da língua. Esse paralelismo é uma forma de você tratar algo superior e algo inferior, né? Isso está dentro da escrita hebraica, isso é muito comum, né? Onde eu coloco algo extremamente baixo e algo alto, algo vazio e algo cheio, né? Por exemplo, quando Cristo vai dizer que quando o texto bíblico vai dizer em Mateus que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Isso é um paralelismo, né? Uma forma poética hebraica muito comum na escritura no Velho Testamento e que o grego do Novo Testamento vai usar muito isso, né? Devido à tradição, ao conhecimento deles, mas que não era uma característica exatamente grega, tá? Da língua grega, mas bastante usado aí no entendimento da língua hebraica. Então a ideia é essa, tá? De muito e pouco. Perceba isso, ó. Mas eu escolhi os loucos, os indoutos, os sem sabedoria do mundo para envergonhar os sábios. Olha aí o paralelismo. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as menosprezadas e as que não são, para anular as que são, a fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Isso, voltando um pouquinho naquele versículo anterior, né, é a ideia lá quando ele fala de Cristo, né? Porque a loucura de Deus é mais sábia, ele falou de loucura, né? A loucura é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Agora ele faz um paralelismo entre o conhecimento de Deus e os homens, tá? Isso é uma característica da linguagem poética hebraica, tá? E que no Novo Testamento a gente vai ter bastante isso, Paulo vai usar bastante. Nós temos diversos outros recursos, né? Nós temos diversos recursos maravilhosos dentro da língua, alguns de repetições. Tem um que é um pouco usado no Novo Testamento, que no hebraico faz muito sentido, no grego já não faz tanto, apesar de ser bastante usado, né? A gente coloca ali, dá uma ênfase a um pleonasmo, né? Vai dar uma ênfase, que era uma ideia hebraica, né? Já para a língua grega não fica muito bacana, né? Mas a gente vai ter bastante pleonasmos ali. E quando você encontrar um pleonasmo, né? O Lázaro sai para fora, algumas coisas assim, não entenda como sendo algo errado na escritura, tá? Mas apenas uma forma linguística, né? Comece a pensar que não é, se está ali, né, os críticos viram, os tradutores viram, tá? Mas continua ali por algum motivo especial, não é porque tá ali é um pleonasmo, é algo que não devia estar, né? Não, tem um propósito de estar ali, tá? Acredite que os linguistas já viram aquilo ali, mas não tiraram porque perderia parte da essência, né? Dentro do grego nós temos uma repetição muito usada, e isso é uma característica muito forte da língua grega, que é uma forma de fazer uma ênfase, né? Nós temos isso no hebraico também, mas é bem menos. Mas nós temos uma característica muito forte no grego, que é a repetição. A repetição, por exemplo, quando eu digo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em momento algum, o autor está querendo ali falar sobre uma trindade, sobre três deuses, né? É uma característica literária de fazer uma ênfase bem forte no que é principal para o autor, tá? Isso é uma característica grega. Isso, por exemplo, você quase não vê no Velho Testamento, apesar de você ver o texto citando o mesmo texto, Gênesis, se não me engano, 47, ele vai citar Jacó e Israel, no mesmo versículo em seguida, né? Jacó, Israel, Abraão, Jacó, Israel. Você pensa, mas não é a mesma pessoa, né? Por que está citando duas vezes a mesma pessoa? É uma ênfase, tá? Tá ali, não tá errado, não. Faz parte da, da escrita, faz parte da língua e do texto, tá? Então, muitas vezes, principalmente no Novo Testamento nós vamos ter muito essa ênfase, essa repetição. Jesus Cristo, né? Nós vamos ter o Cristo, ou ungido, Cristo, vamos ter diversas repetições para dar ênfase. São várias características, né? Não vou entrar nesse assunto porque são muitas, tá? Mas aqui a gente tem Paulo falando aí desse paralelismo, tá? Ele vai usar diversas vezes aqui em 1 Coríntios. Essa é a ideia, né? Até a própria ideia de Cristo, né? Falando das
as parábolas ali, Mateus, quando ele começa a falar de parábolas, capítulo 3, 14 ali, ele vai falar da parábola do grão de mostarda, né? Veja que até a parábola, Cristo vai citar o menor grão, veja que isso é um paralelismo, né? Ele vai citar o menor grão na época existente, hoje nós temos outros menores, né? Transgênicos principalmente, mas na época era o menor grão. E o texto vai fazer essa ênfase dizendo, né? O grão de mostarda, o menor grão. O texto vai dizer isso, né? Então, o menor grão se transforma em algo muito grande, né? Que era o reino de Deus, né? Não é a igreja, é o reino de Deus. Mas veja que isso é um paralelismo, é uma forma poética hebraica que Cristo está usando. Então, isso acontece bastante, tá? E agora, Paulo usou bastante isso aqui, né? As coisas loucas, ao mesmo tempo que ele fala de loucas, ele fala de sábio, ele fala de coisas que não são das fracas para confundir as fortes e assim por diante. Tá? Paulo vai usar bastante isso, essa forma poética hebraica. Aí o texto vai continuar dizendo assim: a fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Olha que interessante. A fim de que ninguém se vanglorie em sua presença. Mas por obra sua estáis vós em Cristo Jesus. Aqui eu preciso fazer uma pequena pausa, porque Paulo vai dizer um negócio bem interessante aqui. Ó. Mas por obra sua, né, estáis vós em Cristo Jesus. Isso aqui está me levando lá no versículo 13, em que 13 e 15, que Paulo vai dizer, lá no finalzinho do versículo 13, olha o que ele diz: ou fostes batizados em nome de Paulo. E no 15 ele vai dizer: para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Essa ideia de em meu nome, ela é exatamente, significa dentro do nome. Tá? Aqui nós temos algo cultural, né? Dentro do nome. Inclusive a forma de se expressar, se fosse traduzir ao pé da letra, seria por aí, tá? Dentro do nome, né? Em meu nome. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quando alguém, por exemplo, jurava uma fidelidade a um rei, eu sou de César, eu vou em nome de César, eu estou dentro dessa proteção, eu estou dentro do nome de César. Ou seja, é uma lealdade eterna, é uma lealdade infinita. E agora Paulo perguntou um pouquinho antes, dizendo assim: fostes batizado em nome de Paulo? Foi dentro do nome de Paulo que vocês foram batizados? Aí Paulo vai dar graças, né, dizendo: ainda bem que eu não batizei vocês, para que ninguém diga que foram batizados em meu nome, ou seja, que vocês estejam dentro do meu nome, ou seja, dentro de uma aliança comigo, né? E agora aqui, olha o que ele vai dizer: mas por obra sua estáis vós em Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo Jesus, vocês estão dentro de Cristo Jesus. Essa é a aliança perpétua. Nós temos bastante obras literárias, né, com essa ideia de algo em nome de alguém, né? Estou falando agora de literatura judaica principalmente, mas a ideia é essa aí, tá? Inclusive quando fala de escravos, né, comprar o escravo em nome do Senhor, do seu Senhor, né? A ideia é essa, que ele seria eternamente daquele Senhor, que ele seria fiel àquele Senhor, né? E agora Paulo disse, né? Foram porventura batizados em meu nome. Ainda bem que eu não batizei vocês, para que não diga que foram batizados em meu nome. E agora ele está dizendo aqui, ó, mas por obra sua estáis vós em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. Aqui agora tem algo interessante, né? Sabedoria. Aí ele começa a falar dessa sabedoria em uma condição de posição, né, de ser sábio em Cristo, né, mesmo porque ele veio condenando a sabedoria humana e falando da sabedoria de Deus. Né, e ele revelou, ele falou lá na sabedoria de Deus no versículo 21, e ele revelou que essa sabedoria de Deus era Cristo, né, mas para nós, né, seja judeus, seja gentios que aceitamos, essa sabedoria é Cristo. Né? Então veja que agora ele está falando de Cristo, né? Estais vós em Cristo Jesus, e agora ele está falando que nós somos sábios. Né? Ele vai citar: o qual que Cristo se tornou a sabedoria, né? O qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justificação. Aí aqui justificação realmente não fica legal, né?
Se vocês leram, provavelmente a Bíblia de vocês aí deve estar justiça, né? A grande maioria das Bíblias vão estar justiça, porque aqui o termo realmente não é para justificação. Justificação tem uma relação com justiça, mas não é a mesma coisa, né? A justificação ela é muito mais abrangente. A justificação ela serve como o ato que Cristo nos justifica, né? Então ali tem salvação, tem perdão, tem diversos sinônimos dentro de um único significado, né? Justificação é muito mais um conceito do que uma palavra. Então aqui ele está falando no sentido de justiça, né? Provavelmente as versões aí, a sua vai estar como justiça. Então aqui eu tenho sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha só que interessante. Sabedoria. Aqui eu tenho um progresso, né? Em que Cristo ele se torna da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa redenção aqui é aquela redenção de Romanos, tá? Mesmo porque a ideia aqui é uma ideia sequencial de salvação, né? De guardarmos o ensinamento, de sermos santos, de recebermos a justiça de Deus, sermos santos e depois recebermos a redenção, tá? Aqui é uma ideia que está principalmente me recorda aqui Romanos, né? Romanos vai começar do capítulo 1 até o capítulo 5 ali, falando da santificação, da justificação, da justiça, eu vou falar da justiça, um pouco da santificação e depois mais para frente lá no 9 por aí, ele vai começar a falar da redenção, se não me engano no 9 ele vai falar da redenção do corpo, né? Então aqui a ideia seria essa redenção. Pode ser outra interpretação aqui? Pode, até cabe aqui uma outra interpretação, né, com relação aos termos, mas quando eu olho gradual, igual Paulo parece estar falando gradualmente, né, e ele está falando que Cristo, estáis vós em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, aqui ele começa a sabedoria, a justiça, né, a santificação e a redenção me parece ser o mais aplicável a essa interpretação, né? Que são passos sequenciais. Primeiro, a sabedoria da parte de Deus, que é Cristo, né? Que se revela a nós. Depois, essa justiça, que nós somos revestidos com a justiça de Deus. E agora nós nos tornamos santos, né? Agora eu estou falando ali daquela santidade que eu falei para vocês no início, né? Santificai-vos e tornais santo, né? Aos santos, né? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, né? Que vai me levar lá em Levítico, né? Levítico 11, onde 11:44, que o Senhor Deus vai dizer: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, né? Levítico 11:44, 45 lá. Mas a ideia aqui me parece essa, tá? E ele vai continuar, né? Para que, como está escrito, olha só, novamente, olha que interessante. Paulo novamente chama a responsabilidade para a Escritura. Porque, como está escrito, olha o que Paulo falou. Ele falou um monte de coisa aqui sobre os sábios, né? Que Deus ele escolheu os loucos do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas para enganar as fortes, para envergonhar as fortes, né? Deus escolheu as coisas vis do mundo, menosprezadas, que não são, para enganar as que são. Esse paralelismo, né? Paulo aqui acabou de ir contra esse pensamento do conhecimento humano, né? E desprezou esse conhecimento humano, dizendo que Deus escolheu das coisas que não são para, para contrariar essas coisas que são, né? Só que agora Paulo precisa de um respaldo. Por quê? Muitos não acreditam no mistério de Paulo, né? Novamente, muitos questionam. E agora Paulo vai usar da Escritura para validar aquilo que ele está dizendo. E agora ele chama a responsabilidade para a Escritura. Olha o que ele diz. Para que, como está escrito, acabou de chamar a responsabilidade para a Escritura, o que se gloria, glorie-se no Senhor. Aqui ele está fazendo uma menção lá de Jeremias 9. A gente contar a historinha para vocês. Jeremias 9, 24. Ele vai tirar essa ideia aqui, que o Senhor vai dizer isso. Mas se você voltar um pouquinho antes, 23, 22, lá, principalmente acho que 23, ele vai dizer que o valente que não use a sua valentia, que de nada serve, né? Que o rico confia na sua riqueza, o valente na sua valentia e assim por diante. Mas a ideia é que Paulo está dizendo, aí o Jeremias vai escrever isso, né? O que se glorie, glorie-se no Senhor. Vai trazer essa ideia, tá? Vai trazer essa ideia de que
nada disso deve ser para você se glorificar, para você se gloriar, né? Tudo é para a glória do Senhor. Então ali o texto de Jeremias está indo contra os que têm riquezas, os sábios, inclusive. Ele vai começar o versículo anterior lá dizendo sobre os sábios. Tá? Então o Jeremias estava falando contra isso, contra os sábios, contra aqueles da riqueza que confiavam na sua riqueza, aos valentes que confiavam na sua valentia, aos sábios que confiavam na sua sabedoria. Né? Então o texto é exatamente um reflexo do que Paulo está dizendo. E agora Paulo vai usar desse texto de Jeremias para validar aquilo que ele estava dizendo. Então Paulo valida o seu ensinamento através do que Jeremias estava dizendo. Então assim, ó, se vocês não querem acreditar no que eu falo, se vocês não acreditam na minha autoridade, então acreditem na autoridade da Escritura. Por quê? Porque está escrito dessa forma. Então ele está validando. Porque aquele que não acreditasse em Paulo ia olhar e dizer assim, mas quem que é esse camarada que está dizendo, né? Ele nem é apóstolo, eu não acredito que ele é apóstolo, ele não tem autoridade. Aí quando ele citasse a Escritura, porque está escrito e citar o que está na Escritura, o que queria ter que fazer? Não, realmente o que ele falou é exatamente o que está na Escritura. Então, tá certo, né? Mesmo eu não acreditando nele, eu não tenho como negar a Escritura. Eu posso negar o que ele diz, mas não o que a Escritura diz. Né? Então, essa é a ideia aqui do texto, tá? De Paulo chamar a responsabilidade para a Escritura. E ele vai continuar dizendo, né? Eu, irmãos, né? Ou e eu, irmãos, né? Que é a forma exata que está no grego. Ou seja, já veja que o capítulo 2 é uma continuidade, sem interrupção, do capítulo 1. E eu, irmãos, quando fui a vós, não vos anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha aí de novo. Olha aí o Paulo citando a crucificação. É o tema central. A cruz de Cristo, né? É o tema central. Eu só esqueci um detalhezinho aqui. Acabei de lembrar quando eu falei da cruz. Aqui, quando ele termina, Paulo ele tratou dois pontos interessantes aqui, ó, nesse início. O Paulo ele falou, ele começou o texto agradecendo a Deus pelos dons, pela igreja, pelo testemunho. Então perceba que primeiro ele vai dizer que eles estavam com Cristo, que eles estavam com Deus, que eles estavam cheios de Deus. Então ele vai trazer essa ideia inicial, né, dando graças a Deus, dizendo que eles estavam com Deus. Depois ele vai fazer uma certa repreensão, né, sobre essa divisão na igreja, que uns vão dizer que pertencem a Paulo, outros a Apolo, Cefas e outros a Cristo. Ele vai repreender isso. E então é como se ele está mostrando lá atrás a forma que eles se converteram. Porque Paulo vai dizer, ó, dou graças a meu Deus continuamente por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está fazendo com que eles se recordem como foi a forma que eles receberam o Evangelho. E agora Paulo terminou dizendo o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora Paulo já levou eles lá para a promessa, lá para a redenção do futuro. Veja que Paulo primeiro fez eles perceberem a sua conversão. Paulo no início começou lá no versículo 4, 5, 6, ele vai dizer isso, né? Vai dizer desse testemunho, vai dizer que neles, Cristo, eles foram acrescentados em Cristo a toda a palavra, em todo o conhecimento. Né? Paulo faz eles recordarem como eles foram cheios de Cristo, como que eles se encheram no conhecimento, como que eles receberam os dons, como que eles deram testemunho, né, através deles, que a igreja foi dado esse testemunho de Cristo através deles. Paulo começou assim, a partir do versículo 4. Né? Então Paulo está fazendo o quê? Primeiro Paulo chamou a atenção deles de como foi essa conversão. Agora, aqui no final, eu estou vendo Paulo dizendo o quê? Falou contra essa sabedoria, esse conhecimento filosófico e tudo mais, e agora Paulo disse que estáis em Cristo. Né? E essa sabedoria foi revelada, que é Jesus, né? E nele nós temos a sabedoria. Né? Agora ele vai dizer, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Redenção, estou falando de salvação de corpos. Eu estou falando do último dia, eu estou falando de juízo final. Né? E Paulo já tinha dito isso aqui antes um pouquinho também. Né? Lá no versículo 8, Paulo diz assim, ó, o qual também vos garantirá
até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor, na velha aliança, né, no Velho Testamento, nós temos que o dia do Senhor é o dia do juízo final. Então Paulo está fazendo o quê? Ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, está lembrando eles dessa conversão deles, está lembrando eles de como eles aceitaram a Cristo, como eles foram cheios do Espírito Santo, né? Agora Paulo está dizendo sobre o fim dos tempos. Então Paulo faz uma viagem no tempo, né? Ele vai lá onde eles foram convertidos e depois levam eles lá para um futuro escatológico, né? Sobre uma redenção. Isso é muito importante, né? Para que a pessoa reflita como foi a fé, como foi a conversão, como foi essa base, esse alicerce e pense na salvação, né? Porque não acabou por aí, nós temos que chegar lá no alvo, né? Nós temos que chegar lá no final e é isso que Paulo trouxe a ideia aqui, tá? De uma forma escrita muito boa, né? Paulo vai trazer isso aqui. Então ele continuou no capítulo 2, né? E eu, irmãos, ou eu, irmãos, quando fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria. Olha o que Paulo está dizendo. Pois resolvi não saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo e este crucificado. Olha a ênfase aqui. Olha, quando eu fui até vocês, eu não falei nada, eu não quis que vocês soubessem nada de sabedoria, eu não falei nada de outro assunto que não fosse Jesus Cristo crucificado, tá? Olha a ênfase da cruz, novamente. Por quê? Porque a cruz ela é tropeço, ela é algo que eles não têm como acreditar. Então Paulo tem que bater nessa tecla. Paulo precisa fazer com que eles entendam que a cruz de Cristo é a salvação, que a cruz de Cristo foi realmente dado por Deus, que os judeus, enquanto esperam um Salvador, que coloque paz, um guerreiro, um líder, né, esse não é, ele é o crucificado, o propósito de Deus era o crucificado. Enquanto os gregos pensam em deuses, né, como sendo muito separados dos homens, como é que eles vão aceitar um Deus encarnado? Olha, esse é o Deus crucificado, Jesus crucificado, é esse. Então Paulo vai ficar batendo nessa tecla aí, tá? Pois resolvi não saber entre vós coisa alguma senão a Jesus Cristo e este crucificado. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. Isso aqui já é um pouquinho complicado, porque existe uma dificuldade aqui de entendimento desse versículo, né? E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. Alguns vão dizer que devido ao desgaste, né, que Paulo teve lá durante o anúncio, né, em 18 de Atos você vai ver ali algumas dificuldades ali, então Paulo aparentemente queria desistir, então você tem diversas situações aqui, o povo vai dizer que é isso, né. Eu não acredito que seja isso, me parece que dentro do texto, né, essa é a preocupação de Paulo, né, porque Paulo ele acabou de dizer que ele foi sem dizer palavras sábias, que ele foi falando apenas, que eles soubessem apenas de Jesus crucificado, e apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. Isso me parece que era um medo de Paulo justamente estar falando e acabar falando alguma coisa que não fosse apenas o evangelho, né? Que ele usasse de sabedoria, de palavras, porque Paulo tinha essa sabedoria de palavras e tudo. E isso me leva aqui no capítulo 3, eu vou só começar o capítulo 3 para ficar claro aqui o que eu acredito que seja essa explicação aqui, né? Apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. Me parece que Paulo está falando no capítulo 3 aqui, ó, que diz assim: E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido, porque ainda não éreis capazes, nem ainda sois, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós ciúmes, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e andais segundo o modo humano? Então me parece que esse era o medo de Paulo, né? E eu, irmãos, não pude vos falar como espirituais. Imagina um homem espiritual como Paulo não podendo falar como espiritual, tendo que falar. Ele falou, dei leite, né? Porque aquele que não entende, se dá um leitinho, né? Os crentes você chega a taca, né? Pode descer o sarrafo, que crente tem que apanhar mesmo, né? Tem que estar preparado para apanhar, mas e o novo convertido? E aquele que você está anunciando? É o leitinho, né? Paulo está falando, dei leite, não dei alimento sólido, né? Vocês eram carnais, vocês não estavam preparados.
Então me parece que esse era o medo de Paulo, que ele está se referindo aqui, né? E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor, né? Então, ele estava com medo do que apresentar, para que não houvesse má interpretações, né? E aparentemente houve, né? Más interpretações mesmo, ele tendo se portado assim, né? E ele vai continuar dizendo, olha, dentro do mesmo assunto, e nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana. Esse negócio de persuasiva, a palavra persuasiva, tem muito isso, né, no meio cristão, né? A gente vê muitas igrejas, principalmente igrejas pentecostais, neopentecostais, voltada a um emocional, né, a tratar o emocional, né? Veja que você vê até campanhas de salvação, né? Vamos ter tantos novos convertidos esse ano, vamos anunciar e vamos ganhar tantas almas para Jesus. Ah, isso parece muito ilógico das Escrituras. Quando você olha que é o Espírito Santo quem convence, nós temos a missão de anunciar, temos a missão de anunciar, de pregar, com certeza, sem dúvida, mas é o Espírito Santo quem convence. Né? Você não é uma meta que você consiga traçar. Eu vou ganhar tantas almas para Jesus, né? Não sei, me parece muito aqui ah, palavras persuasivas, né? Tentativas de usar isso, tá? E muita coisa de emoção, né? De trazer emoções para a igreja, né? Muita bênção, muita pregação de bênção, muita pregação de que o Senhor quer isso, o Senhor vai te dar isso, né? É meio complicado. Mas Paulo não fez isso, tá? Graças a Deus, né? Homem convertido. Olha o que ele diz: nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quem que é o Espírito de poder, a sabedoria que foi revelada agora há pouco? Cristo, né? Pois é. Então era essa a mensagem de Paulo. Para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A fé nossa não pode estar na sabedoria dos homens. Eu vou lá na igreja lá porque ele prega bonito, ele fala bonito, porque eu me sinto bem, ele fala da minha vida, ele fala que Deus vai me abençoar, vai dar isso, vai dar aquilo, que eu sou uma bênção, eu sou um canal disso, eu sou um canal daquilo, né? E Deus vai me exaltar, as pessoas vão ter que olhar para mim, quem achou que eu era um... Enfim, né? Isso não, isso são palavras de sabedoria humana, né? Então, para que vossa fé não esteja fundamentada. O fundamento é o quê? É a base, né? O fundamento é a base de tudo, né? Então, para que a fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens. Essa base, esse suporte, não pode estar apenas no conhecimento dos homens, né? Mas no poder de Deus. Ele vai continuar. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade e sabedoria não deste mundo. Aqui fica algo muito importante, né? Paulo está dizendo de sabedoria para quem alcançou maturidade. Olha isso. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. A maturidade espiritual não é algo que sai do dia para a noite, né? Essa maturidade ela vem com o tempo, com certeza. E Paulo está dizendo que a sabedoria, né, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. É necessário um amadurecimento espiritual para que venha a sabedoria. Né? Então, esse amadurecimento espiritual é uma necessidade da igreja. Então, quando Paulo está dizendo aqui, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, essa sabedoria não é para todo mundo que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele está falando dessa sabedoria, mas é para aqueles que alcançaram a maturidade. E é por isso que eu vejo Paulo começando a carta dando graças a Deus, agradecendo por Deus ter feito com que eles crescessem em Cristo, no conhecimento da palavra, em que eles receberam todos os dons espirituais e que não lhe falta dons. Veja que aí depois ele começa a falar de coisas duras, que eles tomaram partido, que eles estavam em desunião. Paulo lá no capítulo 5 ele vai falar de alguém que estava tendo um caso com sua madrasta, né? Ele vai falar de incesto. No capítulo 6 ele vai falar de dois casos de pessoas que levaram suas vidas particulares para o juízo
romano, né, para o tribunal romano, e vai dizer, poxa, vocês não conseguem resolver isso na igreja, né? No capítulo 7 em diante ele vai começar outros assuntos, ele vai falar de impureza sexual. Então, a gente vai ter diversos assuntos aqui, diversas dificuldades, né? Mas veja que esses que eles estão falando não são esses separados aqui, né? Então eu tenho esses da maturidade espiritual. Então Paulo começa agradecendo, dizendo aqui, mas não era essa igreja bagunçada, né? Mas aos que tinham essa maturidade espiritual. Contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que desaparecem. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Eita!